afternoon, buenas tardes, boa tarde. I'm very pleased to be here, and I'm very pleased for the invitation that I received from OGP for moderating this panel. Let me just say a few words about the panel and why I'm here, probably, most likely, because I am the coordinator of the Global Center for ICT in Parliament. Global Center for ICT in Parliament, as many of you can read in English, unfortunately, my presentation, is a joint initiative of the United Nations and the Interparliamentary Union, guided by high-level board of 9 speakers of parliament, the president of the Association of Secretary General of Parliament, the Undersecretary General of the United Nations, and the president of the Interparliamentary Union. So there are similarities with the OGP partnership in a way. It is, in fact, a led UN and IPU initiative, but it's a partnership among many, many parliaments. The mission of the center is to promote the use of ICT as a means to modernize parliamentary processes. So we look at efficiency, at the effectiveness, and the transparency and openness of Parliament. Also, the second part of the mission is to strengthen the role of parliamentarians and parliaments in the promotion of information society, so mainly through policy and legislation. In our 5 years of activities, we have done several conferences. Some of you may know, World Parliament conferences in parliaments, actually hosted by parliament. Series of parliamentary forums for MPs. We have done global survey on ICT in parliaments, and actually I brought here 20 copies of the World Parliament Report 2010, which is available for free. Who wants to have a copy? Just to give you an idea of the size of the or outreach of this center, these are the parliaments of the world that have participated in one or more activities of the Global Center. So if the OGP has 54 members, we have a little bit more in the sense that, well, we also have 5 years. So my point is that I hope the OGP will reach the same size at where we are now. Through the years, 105 parliaments participated in 2008 in the survey. 2 years later, 135 parliaments participated in the survey. And if you look at Latin America now, more than 140 parliaments have completed or are completing the ongoing global surveys. It's actually ongoing, so it's not. This is updated to 2 days ago, so there are even more changes. Well, this is not just a presentation of marketing issues. It's that during these years of work with parliaments, there were recurrent elements of that came, every time came out during the discussions. And I think these are relevant for this panel. The first is, and we heard differently for the executive, but it is related to the members of parliament. There is a role for members of parliament and a political role which is based on the willingness and engagement to increase transparency both in the executive because of the oversight role and the lawmaking role of parliament, and within the legislature. So if a legislator is open if there is political willingness from the members and the institutions. The second point is that what are the mechanisms and options for a parliament to strengthen citizens' participation in the legislative process? And I think this point will be addressed, I hope, by one of our panelists mainly. Then there are also opportunities and benefits for a legislature
from the dialogue with the parliamentary monitoring organization or civil society organization. But what are these benefits? Why a parliament should start a dialogue with the PMOs or with the parliamentary organizations, monitoring organizations? And I think that's a question that is still hanging somewhere in the international debate. And then a fourth point is how much can parliaments learn from each other in the international arena. So I think that these 4 points could guide our debate, and I now would like to introduce our panelists. Clearly the first point is for our first panel. It's Honorable Paolo Pimenta, who is a deputy in the Brazilian Chamber of Deputies. He is also the president of the Joint Committee on Budget of the National Congress here. Our second panelist is Cristiano Ferri. I am, of course, mentioning their names with an Italian accent, and I apologize for that. Cristiano Ferri, who is the director of the e-democracy program in the Chamber of Deputies of Brazil. And then we have Dennis Russo, who's one of the members of Votana Web. Correct. So I will give them, each of them, 10 minutes to make a presentation or make comments on this panel. And then after this 10 minutes presentation, we open the floor for a round of comments or questions. And I would like to leave some minutes at the end for response for the panelists. So I will give the floor to Honorable Pimenta. Thank you. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite ao Gerardo e cumprimentar aqui o Denis e o Cristiano, meus companheiros aqui desta mesa. Vou tentar ser bastante sintético para aproveitar da melhor maneira possível esses 10 minutos iniciais. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos sempre destacar a especificidade do poder legislativo. Quando a gente discute a questão de dados abertos, da ampliação de mecanismos de fiscalização e controle da sociedade, a respeito das contas, do uso do recurso público, isso não consegue abranger na totalidade uma particularidade que somente o Poder Legislativo tem. A função principal do Poder Legislativo é legislar, fazer as leis. E, portanto, é um poder que precisa, ao mesmo tempo, responder de maneira geral às exigências de transparência e fiscalização da sociedade civil a respeito daquilo que ocorre dentro da casa, como precisa desenvolver e criar mecanismos que permitam ao cidadão participar da sua atividade fim, que é legislar. Ou seja, como é que nós podemos abrir o parlamento, criar mecanismos efetivos de participação da sociedade, não só no controle do gasto, mas também naquela que é a sua atividade principal, fazer as leis. Percebam, vocês, que o poder legislativo ele é também, por excelência, um poder plural. Ele é formado por vários partidos, com diferentes ideologias, com diferentes concepções. E eu chegaria ao ponto de dizer que cada parlamentar ele é quase uma instituição própria. Nós temos 513 deputados no Brasil, 81 senadores, e cada um tem uma metodologia diferente de trabalho.
Cada um estabelece um padrão de relacionamento com a sociedade e também de divulgação da sua atividade parlamentar e de prestação de contas daquilo que ele faz. Então, nós temos a instituição parlamento, a instituição Câmara, e temos cada mandato, cada parlamentar. E eu concluo essa primeira provocação dizendo que nós temos tentado trazer para o nosso país a necessidade da criação de um protocolo semelhante ao protocolo internacional sobre dados abertos, do que seriam mandatos abertos. Qual seria o nível de exigência da sociedade civil para considerar um mandato como um mandato aberto? E nós já fizemos algumas discussões com algumas instituições, porque este é um protocolo que precisa ser desenvolvido pela sociedade civil, que vai ter o poder de fiscalizar e auditar esses mandatos. E eu imagino uma coisa como uma espécie de um selo que o parlamentar adere a um protocolo. Quando ele adere a esse protocolo, ele autoriza essas entidades da sociedade civil a auditarem a sua atuação parlamentar. E nas campanhas eleitorais, sejam elas no âmbito municipal, estadual ou federal, a sociedade oferece aos candidatos a opção de aderirem ou não a esse protocolo. Então, eles participam da campanha eleitoral já assumindo previamente o compromisso do protocolo de mandatos abertos. E nós desenvolvemos um texto padrão, que seria o início do debate, e estamos hoje dialogando com algumas entidades para, através de uma plataforma pública, chegarmos a uma resultante do que seria o protocolo do mandatos abertos. O segundo projeto que eu quero apresentar para vocês é um projeto que nós chamamos de Projeto Cidadão Digital. É um projeto de minha autoria, de número 4805, de 2009, e o Cristiano e a equipe do E-Democracia são grandes parceiros nossos nesse projeto. No Brasil, existiu um grande avanço do ponto de vista democrático na Constituição de 1988. Não sei se eu estou falando muito rápido, né? Aí o tradutor reduz a velocidade da tradução. Que foi o seguinte: a Constituição de 88 criou a possibilidade do cidadão apresentar projetos de lei. Isso, na época, foi saudado como um grande avanço. Então, no Brasil é possível o projeto de lei de iniciativa popular. 1% do eleitorado, de pelo menos 7 estados da federação, nós temos 27 estados no país, tem a prerrogativa de apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. E esse projeto tramita com prioridade legislativa. Isso foi saudado como um grande avanço. Foram poucos os projetos que conseguiram tramitar nestas condições especiais. Alguns foram projetos de iniciativa popular que algum parlamentar teve que subscrever. Porque o processo de coleta das assinaturas, ele é burocrático. Ele é conferido um a um. É muito difícil de tu saber se a pessoa que assinou é verdadeiramente aquela cujo nome está ali ao lado ou a identidade. Portanto, ele é um processo político, muito mais do que um processo formal. De lá para cá, isso foi em 88, nós tivemos várias mudanças na legislação brasileira sobre a possibilidade de participação cidadã na internet. Hoje, no Brasil, o cidadão faz a sua declaração do imposto de renda pela internet. Qualquer um movimenta a conta bancária pela internet, paga contas pela internet. Mas até hoje, o parlamento não tem um mecanismo que permita ao cidadão participar do processo legislativo através da internet. Então, o que é o projeto Cidadão Digital? Ele adapta a Constituição Federal e legitima, aceita a participação e a assinatura através do meio eletrônico. Portanto, o 1% do eleitorado em 7 estados, que hoje é muito difícil, é burocratizado,
ele vai ser um processo que vai aceitar tanto a participação da pessoa física, mas também, através de um portal da Câmara, ele vai aceitar a assinatura através da internet. E nós já temos discutido 2 ou 3 formas de reconhecer esta assinatura de modo a reduzir um questionamento conservador que pudesse dizer, mas essas assinaturas foram, né, um robô, foram, enfim, qualquer tentativa de descaracterizar o projeto. Terceiro, o projeto Pauta Digital, tem 1 minuto. É um projeto que nós estamos trabalhando que permite ao cidadão e à sociedade civil interferir na definição da pauta de votações. Hoje um projeto pode tramitar, ser aprovado em todas as comissões e jamais ir ao plenário. Porque ele só vai ao plenário se houver um acordo entre todos os partidos e os líderes para que ele seja votado. Então nós estamos criando um mecanismo onde projetos apresentados pela sociedade civil ou por parlamentares que receberem, através da internet, o apoiamento no portal da Câmara, de 0,5% do eleitorado em pelo menos 5 estados, eles passam a ter prioridade para ser analisado no plenário. Então, a pauta digital é um projeto que permite à sociedade, de maneira organizada, interferir na composição e na hierarquia dos projetos que serão votados. E para concluir, Guilherme, só um exemplo de como é importante e necessário que a gente avance nesse sentido. A Câmara tem um serviço de 0800, um serviço de teleatendimento, onde qualquer pessoa se dirige à casa para manifestar uma opinião, uma ideia, o apoiamento a um projeto, ou coisa do gênero. Esse programa foi criado em 2004. E até hoje, ele já teve 3.952.666 ligações. 4 milhões de pessoas. 2.195.000 ligaram pedindo que a Câmara coloque em votação o mesmo projeto. Nos últimos 3 anos, 75% das pessoas que ligaram pedindo que seja votado um único projeto. É o projeto que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa. No entanto, isto aqui, na prática, não tem nenhuma consequência. O fato de 75% das pessoas, o fato de 2 milhões de pessoas terem se dirigido à Câmara pedindo que um projeto seja votado, ele não tem nenhum resultado prático no processo legislativo brasileiro. Então, o que nós queremos? Concluindo e me desculpando por ter extrapolado o meu tempo. Que este mecanismo também seja incorporado ao projeto Cidadão Digital e Pauta Digital, e que esta participação direta, muitas vezes inclusive dos setores mais populares, que usam o 0800, que não se utilizam ainda da internet, também possa ser considerado na composição da prioridade da pauta, a exemplo do que já existe em outros países, que depois a gente pode até detalhar, mas que alterará de maneira muito substancial a relação do parlamento com a sociedade na composição da pauta e na hierarquização dos assuntos que entram em discussão. Desculpa eu ter falado de maneira muito sintética sobre cada assunto, mas o meu objetivo foi, pelo menos, apresentar para vocês um pouco daquilo que nós estamos discutindo, e tenho certeza que os demais colegas vão poder apresentar outras coisas mais interessantes que vão qualificar ainda mais a nossa discussão. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Deputado Pimenta. I'm now giving the floor to Cristiano Ferri. I'm sure that he will go deeper into the e-participation and e-democracy concept and options, technological options as well. You have the floor. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar presente aqui nessa conferência da UGP.
saúdo aí o deputado Paulo Pimenta, o Gerardo Casini e o colega Denis Russo. E nós sabemos aí que nós podemos falar de várias formas de abertura. E traduzindo o conceito de governo aberto para parlamento aberto, podemos pensar em pelo menos duas grandes perspectivas. Uma da política de dados abertos, que os parlamentos disporem de dados para que a sociedade possa melhor controlá-los, monitorá-los ou criar formas de participação. Uma outra vertente, que é a que eu quero apresentar aqui, é a da participação. É o parlamento oferecendo canais de participação para a sociedade e a sociedade entrando no processo legislativo e no processo de fiscalização e construindo, junto com os parlamentares e as comissões parlamentares, uma nova relação. Uma relação onde o parlamento, estando aberto, ele pode incorporar muito mais inteligência, essa chamada inteligência coletiva ou a sabedoria das multidões, dentro dos seus processos, seja de elaboração, seja de fiscalização. Bom, podemos pensar que, então, a participação pode acontecer dentro da formulação de uma política, de uma lei, também na sua implementação e, por fim, também na sua avaliação. Eu vou focar hoje aqui, falar rapidamente de uma experiência de formulação, na elaboração legislativa. Passou aqui um pouco. Vamos pegar aí um timeline, né, uma linha do tempo, já que esse termo está na moda, graças ao Facebook. Muito bem, vamos criar aqui uma linha do tempo da participação. Um problema, vamos partir de um problema. Quando a gente precisa fazer uma lei, a gente vai partir de um problema, a gente precisa ter uma nova solução para um problema público. E vamos partir do problema de que os jovens brasileiros precisam de uma nova política, uma política, portanto, da juventude, que envolve principalmente a questão da educação. Bom, nós percebemos aí que vários jovens gostariam de manifestar os seus problemas para o parlamento. Gostariam de falar, por exemplo, do problema de transporte que os jovens brasileiros estudantes sofrem, que muitas vezes precisam andar 2, 3 quilômetros para chegar à escola, e o transporte público deficitário. E um dos problemas também que os estudantes de faculdade têm no Brasil é que muitos precisam trabalhar para pagar os seus estudos. E alguns deles, e vou identificar aqui, um, por exemplo, que se chama João Vitor, que mora na cidade de Manaus, que é lá no extremo norte do Brasil. O Brasil é um país continental, um país enorme. Ele gostaria muito de manifestar suas opiniões, falar dos seus problemas para os parlamentares. E ele tentou chegar e conversar com um parlamentar da sua região, e não conseguiu. Então ele resolveu ir a Brasília, para tentar falar com os deputados no Congresso. Mas ele descobriu que é muito caro ir para Brasília. De Manaus são 3.500 quilômetros. Uma passagem custa cerca de $500, $400. Então ele desistiu dessa ideia. Então ele foi para uma lan house, que ele não tinha acesso à internet, mas acessava por meio de um cybercafé, e descobriu, através do seu Facebook, o E-Democracia, o portal E-Democracia de participação da Câmara dos Deputados. Esse portal que eu tenho o prazer de coordenar. E descobriu que havia uma discussão sobre a política da juventude que estava acontecendo naquele momento. Ele então entrou no portal E-Democracia e passou então a participar das discussões. E o que nós fazemos lá é criar, num sistema de comunidade virtual aberta, uma série de ferramentas, oferecemos uma série de ferramentas de participação, de forma que o sujeito pode ir num fórum e colocar os seus comentários abertos, apresentar argumentos, ideias, etc. Ou ele pode participar, por exemplo, de uma enquete um pouco mais sofisticada, que foi desenvolvida pela Universidade de Princeton, que é chamada All Our Ideas, nós traduzimos aí para nossas ideias, que permite que as pessoas possam escolher entre duas ideias qual é a melhor, ou possam optar nas duas, ou possam, mesmo que não gostem dessas opções, apresentar suas próprias, o que a gente considera um processo de ideação. Então, ao mesmo tempo, as ideias de políticas públicas são selecionadas e são ranqueadas. E o João Vitor também descobriu que ele pode interagir na audiência pública ao vivo. Os parlamentos do mundo inteiro fazem audiências públicas, não é isso? Quer dizer, chamam especialistas e representantes da sociedade para ouvir opiniões técnicas e políticas também sobre os mais diversos pontos da política que estão estudando. Só que por
por um problema de necessidade de tempo e espaço, só se pode ouvir 10, 15, 20 pessoas em 3, 4 sessões. Nós criamos, então, a audiência pública interativa, ou seja, o cidadão pode fazer um chat ao vivo durante a audiência pública, onde os deputados estarão interagindo com as pessoas, e o deputado Paulo Pimenta é um dos que costuma utilizar essa ferramenta. Ele, enquanto assistindo os convidados, ele recebe essas perguntas, posta seus comentários e aproveita as sugestões para qualificar ainda mais a sua capacidade de interrogar os convidados. E as pessoas também, nós baixamos aqui via Twitter. Se a pessoa não quiser participar diretamente do chat, ela pode ficar nas redes sociais, a gente tenta baixar. Uma outra forma que a pessoa também pode participar, o participante, lá no caso João Vitor, é de participar na elaboração do texto. É o que então nós desenvolvemos a ideia de wiki para o legislativo, que nós chamamos de Wikilegis. Então, as pessoas podem, por exemplo, postar comentários em cada um dos artigos, ou mesmo propor novos textos para cada um dos artigos. E, ao final, tudo isso é compilado e é feito um relatório. E nós descobrimos também que há uma grande dificuldade dos parlamentares em participarem de fóruns temáticos de discussão. É muito difícil para um parlamentar, falemos aqui a verdade, ele sentar num computador com a sua agenda cheia, com 1000 coisas na cabeça, e postar um comentário dentro de um fórum de discussão. Por isso que nós desenvolvemos, então, o vídeo fórum. Porque os deputados preferem muito mais câmeras do que computadores. E a sociedade também, porque muita gente, muitas vezes, não acredita que o parlamentar está ali se não o vê. Então, quando se tem um vídeo, as pessoas ficam mais satisfeitas de verem que o parlamentar é ele mesmo que está ali postando aquela opinião. E para o parlamentar também é mais fácil, porque ele é mais acostumado com esse tipo de mensagem audiovisual. Então, nesse caso aqui, o deputado Reginaldo Lopes respondeu ao João Vitor, que fez uma interrogação dentro de um fórum de discussão. Em formato escrito, o João Vitor fez, e ele respondeu em formato audiovisual. Então, nós temos estimulado esse tipo de participação com simples celular, faz o upload e ele insere dentro da thread da discussão. Bom, aí vocês devem estar perguntando, afinal, ok, isso tudo parece muito legal, mas isso gera algum impacto no processo legislativo? Vale a pena as pessoas participarem desse processo? E aí está um pouco o mecanismo por detrás da democracia. E nós queremos dizer que o nosso maior esforço não é no desenvolvimento da tecnologia, embora exista aí uma equipe aí brilhante que trabalhe por detrás disso e está sempre melhorando. Mas o nosso maior esforço é fazer com que essas contribuições, esse conteúdo de participação, que está aí, que nós chamamos de democracia content, ele possa ser realmente reverberado no processo legislativo. Então, como é que isso funciona? Nós sempre engajamos um consultor legislativo. A Câmara tem quase 200 especialistas em todos os ramos da política pública, segurança, de educação, que auxiliam os deputados na questão técnica, a elaborarem os textos. Essas pessoas, então, elas participam de todo o processo participativo, ajudam a elaborar relatórios, compilam esses dados, e para os parlamentares que não têm oportunidade de acompanhar diretamente a discussão, o deputado Paulo Pimenta, por exemplo, ele sempre se esforça em acompanhar diretamente a participação. Mas tem muitos deputados que não têm tempo para fazer isso. Então, nós compilamos esse material, fazemos relatórios bem sintéticos e distribuímos em papel mesmo. Por isso, a necessidade de sempre traduzir o conteúdo virtual em material offline e distribuímos para os deputados, principalmente para o relator da matéria, que ele vai, então, decidir o que acatar, o que não acatar, vai incluir no texto e vai justificar também o que decidiu não acatar. Enfim, esse texto, ele é decisivo, porque o deputado que relata essa matéria, ele vai apresentar isso para a comissão temática, então, aprova esse texto e, enfim, o plenário pode aprová-lo ou não. Bom, ao final, e aí nós temos aí, por exemplo, a deputada Manuela Dávila, que foi relatora dessa política da juventude, e ela está falando aí que ela incorporou 30% do seu texto final
que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com as contribuições das pessoas que participaram no E-Democracia. Uma dessas contribuições é esse caso aqui, uma série de postagens com os estudantes, relativo aos estudantes que participavam de estágios, que tinham programas profissionais e que precisavam de melhores condições nas empresas para poder estudar. Uma série de contribuições nesse sentido. E o texto ficou dessa forma, como vocês podem ver aí. Uma série de políticas que foram desenvolvidas, traduzidas em artigos, para fazer valer aquela contribuição. Então, já encerrando, Gerardo, meu tempo já expirou, e dando uma dimensão de números, o E-Democracia valoriza muito a qualidade e sem querer desmerecer a quantidade, mas nós tivemos até hoje, em 3, 4 anos de existência, 4.000 contribuições, em mais de 3.000 tópicos de discussão, com 14.000 membros cadastrados e quase 500.000 visualizações. Eu falei aqui das partes boas, não é? Mas nós temos aí vários desafios, enormes dificuldades políticas, sociais e organizacionais, principalmente, e nós teremos o maior prazer de, durante a discussão, talvez explorar um pouquinho desses pontos aí. Muito obrigado pela sua atenção. Thank you very much, Cristiano. It was quite an interesting and intriguing presentations. While Dennis is preparing his presentation, are you ready? Just let me point out two things. Deputy Pimenta said parliaments are unique, and he showed, and they showed, how a parliament can implement e-democracy in a way. With two elements. One, there is a member who is engaged into that, not only one member actually, I think, but also they have the means to do it. I just want to let you know that in the universe of parliaments, the Chamber of Deputies of Brazil is pretty high in terms of skills to do these things and political openness to the rest. Unfortunately, and there is a long way to go for other parliaments to reach this level. But now I want to ask Dennis to start his presentation. And I asked him yesterday actually to put yourself in the shoes of a parliament and try to convince us why a parliament, what are the benefits for a parliament to engage with civil society. Boa tarde. Prazer estar aqui, um prazer dividir essa mesa com o deputado Pimenta, com o Gerardo, com o Cristiano. Fiquei aqui para o final, estava aqui comentando com o Gerardo, né? Como representante da sociedade civil, a gente sempre vem por último, né? Brincadeira, só uma ironia. Não é isso, não. Bom, se colocar nos sapatos do Congresso, como o Gerardo está me sugerindo e me provocando, nem sempre é fácil, né? A gente está sediado em São Paulo, um pouco longe de onde as decisões são tomadas, e nem sempre a gente entende a lógica por trás das decisões, né? Em linhas gerais, democracia representativa é uma bela ideia, né? É uma ideia ótima, né? Sei lá, nos velhos tempos dos primeiros passos desse movimento que eu estou vendo florescer num evento como esse aqui, tinha uma utopia recorrente, que era a utopia da volta à democracia direta, né? A gente está criando ferramentas para chegar a um dia em que cada um de nós vai tomar todas as decisões de como governar nós mesmos, né? E eu chamei isso de utopia. Eu acho que essa ideia é realmente utópica. A gente precisa de representação. Nem todos nós tá capacitado para criar as regras e para nos governar. E mais importante que isso, nem todos nós tem saco para isso. Nem todos nós tá afim disso. Nem todos nós tem tempo para isso. Alguns de nós tem coisas importantes para fazer no dia a dia. É importante que tenha espaço na sociedade para as pessoas que não estão afim de passar seu tempo criando as regras para governar o resto de nós, né? Então, a democracia representativa é uma boa ideia porque permite que alguns de nós, que todos nós nos juntemos e escolhemos aqueles que vão definir as regras que vão regular as nossas vidas, né?
Acontece que isso não está funcionando muito bem, né? Não está funcionando muito bem aqui no Brasil, claramente. E eu acho que, de maneira geral, não está funcionando muito bem na maior parte do mundo. Eu acho que tem uma ruptura nessa lógica. Uma ruptura na representação. E eu atribuo, em parte, essa ruptura a algumas realidades da democracia contemporânea com as quais a gente tem que lidar. Uma dessas realidades é o fato de que tornar-se um deputado é imensamente caro, né? Hoje em dia, ter uma campanha eleitoral custa uma fortuna, né? E custa uma fortuna porque vários dos elementos necessários para você convencer as pessoas no Brasil inteiro a escolher você como um dos representantes são caríssimos, né? Tipo, tempo de televisão, produção televisiva, né? Hoje em dia, claramente, um político, no trabalho de convencer as pessoas de que ele é o melhor representante para elas, ele tem que focar demais na imagem que ele constrói, o que significa tirar o foco das questões. De certa maneira, essa ruptura da representação se dá porque nós não sabemos muito bem o que os nossos congressistas fazem lá. A gente escolhe pelas coisas que eles falam, pela imagem que eles mostram na TV, e muito menos pelo trabalho objetivo, pelo que eles fazem no dia a dia, pelas leis que eles escrevem, pelas leis nas quais eles votam, né? Deixa eu me apresentar aqui, eu trabalho na Web Citizen. A Web Citizen é uma empresa que tem esse lema, né? A gente não quer transformar o mundo. O que a gente quer é conectar as pessoas. A gente quer aproximar as pessoas para que elas transformem o mundo. Então essa é um pouco a nossa missão por aqui, né? E esse aqui é um dos nossos primeiros projetos. É um projeto que foi lançado em 2009. É o Vote na Web. Qual que é a nossa utopia quando a gente pensou nesse projeto? A ideia é de que a gente podia dar um instrumento para a sociedade para ela entender com mais clareza o que é que os congressistas, os deputados e os senadores realmente fazem no tempo que eles estão lá trabalhando, né? É interessante que isso nem sempre bate com a imagem pública que eles projetam durante as campanhas. Muitas vezes as pessoas se surpreendem ao perceber que vários congressistas com quem elas achavam que tinham afinidade ideológica, porque elas têm afinidade com essa imagem pública, votam de um jeito totalmente diferente ao modo que elas votariam se elas estivessem no Congresso. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? O primeiro trabalho é resumir o que é um projeto de lei que está tramitando numa das casas do nosso parlamento, né? Uma coisa que a gente percebeu muito cedo quando a gente começou a fazer isso é que a grande maioria dos projetos de lei não é redigida de maneira a ser compreendida. Muitos projetos de lei são escritos numa linguagem própria, que é um legalês, que é um parente distante do português, e que a maior parte da população simplesmente não está preparada para compreender, né? Então tem um trabalho braçal aqui nesse site, que é o trabalho de traduzir para o português o que as leis dizem, né? Então, basicamente, o cidadão, né, o eleitor, se cadastra nesse site. Ele não precisa se cadastrar para participar, mas se ele se cadastrar, ele vai ter uns serviços mais interessantes. E ele se cadastra e ele pode votar todos os dias nas mesmas leis que estão tramitando no Congresso. Daí ele acompanha o jeito que os cidadãos estão votando e depois que a lei é votada, ele pode comparar o jeito que o cidadão vota com o jeito que os congressistas votam. Esse aqui é um exemplo em que tem uma dissonância especialmente grande. Nem sempre é assim. Se não me engano, em 57% dos casos coincide, né? Aqui os cidadãos votaram não e os políticos votaram sim. As pessoas comentam, então tem um espaço aí para debate, né? Para debate político. É interessante porque a gente vê gente, inclusive, mudando de opinião de acordo com as opiniões dos outros, né? E um serviço acessório que deriva desse trabalho que a gente faz é o fato que, ao final, se você for votar todos os dias, ao final de algum tempo, você vai ter um perfil. Se você for cadastrado, né? O site vai conhecer o jeito que você vota. E daí você pode fazer uma comparação entre o jeito que você vota e o jeito que
os deputados ou os senadores votam, né? Isso pode ser útil na próxima eleição, né? Você pode escolher de maneira mais própria em quem votar. Eu não coloquei o meu perfil aí para não me comprometer politicamente com ninguém, mas nesse caso fictício, esses seriam os deputados com quem ele teria mais afinidade, né? Você descobre também qual partido está mais afinado com você. O que é, de certa forma, surpreendente também. Nesse exemplo específico, você vê que o partido com mais afinidade é o PSDB e o terceiro partido com mais afinidade é o PT, com só 2% de diferença. E a gente está acostumado a achar que esses partidos estão em polos opostos ideologicamente, mas eles nem sempre votam de maneira oposta, né? Esse é o Vote na Web, né? Que a gente concebeu longe de Brasília, longe da realidade do Congresso, pensando numa necessidade, como a gente faz a ponte para cobrir essa desconexão que a gente enxergava na representação, né? Para a gente está sendo muito interessante estar aqui, pelos contatos que a gente tem feito, né? O Cristiano, que está aqui ao meu lado, por exemplo, foi uma pessoa que a gente conheceu ontem e passou um bom tempo conversando, e conversando inclusive sobre as possibilidades de coisas que a gente pode pensar junto. Ele dentro do Congresso e nós fora, né? Tem coisas que ele dentro do Congresso não pode e não deve fazer, mas talvez a gente possa, né? E tem coisas que não é o caso da gente fazer, né? A gente pode ser parceiro, né? A gente enxerga isso não estava muito claro para a gente quando a gente começou o nosso trabalho na Web Citizen. A gente achava que o Brasil tem problemas na sua democracia, a gente queria contribuir com isso como uma força da sociedade civil. Hoje em dia está muito claro para a gente que o nosso trabalho não é só na sociedade civil, o nosso trabalho é no meio de campo. A gente acha que tem um gap gigante de confiança no Brasil. Os cidadãos não confiam nos políticos, os políticos não confiam nas empresas privadas, que não confiam nas pessoas. Os políticos não confiam nos cidadãos, né? Eles acham que os cidadãos não estão preparados para ajudar, que o trabalho deles é difícil demais, as pessoas não vão entender. Eu acho que o nosso trabalho, acima de tudo, é cobrir esse gap de confiança, é trabalhar no meio de campo. Porque se tem mais confiança, a vida fica melhor para todo mundo, né? É assim que a gente se enxerga hoje em dia. Alguém que vai ajudar as pessoas a se entenderem. E nesse sentido, se colocar nos sapatos do congressista, como o Gerardo me provocou a fazer, é algo que a gente precisa fazer cada vez mais. A gente precisa entender por que a democracia não funciona. E simplesmente apontar o dedo para os congressistas e falar que todos os políticos são corruptos, não ajuda a resolver os problemas. A gente tem problemas sistêmicos. E problemas sistêmicos só tem solução quando todo mundo senta, conversa e entende por que as coisas não funcionam. Para mim hoje está muito claro que as coisas não estão funcionando. Mas eu fico muito otimista num encontro como esse, quando eu vejo tanta gente em todos os setores, em todas as áreas do mundo inteiro, tão interessado em que as coisas funcionem melhor. Obrigado. Thank you very much. I witness here that I gave 30 seconds more to civil society to even the fact that he was last. And I would like to thank the interpreters because he was really going fast. So now we have 10 minutes, and so I would like to have 3 comments or 4 comments, if you are really short, 4 comments, and then give the possibility of the answer to them. So I have 1. Thank you. Otar Kahidze, Ministry of Justice of Georgia. Thanks, very interesting presentation, Mr. Cristiano. Actually, we have found that your website, eDemocracia, before OGP event, and actually my deputy has sent an email for assistance, because in Georgia we want to launch this project as well. And the question is about the challenges which you have mentioned at the end of your speech, because when internet users are registering on the website and participating in the forum and making comments, how can you avoid that one user is like registering different names, and they are creating picture like that many people are requesting one thing? This is one question. And second question is that
probably the users of this website are a small group in the community, because there are people who are just not interested what is going on in the legislation, and or they don't have the time to work on the website, and we are finding that there is big differences between observations of internet users and observations of the broader public. And the internet users can make a picture that society demands something, but it can be really different from a real picture. This is and one small observation. Well, fast. Yeah. One observation about what about the court decisions? When we have law, this law is interpreted by the courts. Are the court decisions, like precedent decisions, attached to the relevant articles to give citizens better understanding how this article is interpreted by relevant authority, I mean the judge? Thank you. Thank you. We have the second comment. Bom, boa tarde, meu nome é Cláudio Dutra, trabalho numa empresa de tecnologia do governo do Rio Grande do Sul. Queria fazer uma pergunta a respeito. Eu sou, além de ser gestor público, militante político. E eu quero confessar aqui a minha ignorância em diversos pontos colocados aí pela democracia. E me coloco um pouco acima da média do conhecimento nessa área da população. Então a minha pergunta seria para os três, para o deputado Paulo Pimenta, para o Denis, para o pessoal da Câmara, as campanhas de divulgação, então, por parte dos deputados, né? Como que a população pode estar utilizando melhor essa ferramenta da Câmara, a Câmara da mesma forma, qual a campanha que faz nos meios de comunicação, e para a sociedade civil, né? Porque vários parlamentares saíram da sociedade civil também, né? Às vezes a gente se coloca muito separado. Eu gostei da tua frase, do tal do gap, né? Política é uma coisa, a sociedade civil é outra. E muitos que estão lá por serem militantes ativos da sociedade civil. Mas como que a sociedade civil organizada, os grupos que militam nessa área, divulgam essas ações que são feitas pelo Poder Legislativo, né? Não só na Câmara, como nos parlamentos estaduais e municipais. Thank you very much. Any other comment or questions? Okay, so I have one, so I'll put mine. Cristiano mentioned the other participatory aspects, and I think the second panel will also address that, but is the policy on open data. It's more a comment than a question. I know that, and it touches on one of the issues raised by the delegation of Georgia. Open is not only having open data out. I think the issue of using open document formats in parliaments is essential today for not only providing the civil society and the citizens with XML documents or things like that, but also for the efficiency of the parliament actually. And so we are moving with a group of parliaments together into trying to convince other parliaments and provide them with tools to move on that. But there are challenges, and parliaments are unique. Again, parliaments have rules and regulations that you have to overcome sometimes to use that. Just to let you know that some parliaments are actually using XML or open documents format to link better the jurisprudence and the interpretation of jurisprudence to actually the bills and the laws that are being discussed. So this is in a way. But now I will give in reverse order the floor. So civil society first, Cristiano Ferri, and then we conclude with Deputy Pimenta. Thank you. Só em relação à pergunta quanto à divulgação, tenho que admitir que a gente conhecia muito menos o E-Democracia do que a gente devia, estando trabalhando tão próximo, né, e com objetivos tão próximos. Eu acho que é uma coisa natural desse mundo, né? Cada um de nós acha que está inventando a roda. Quando a gente começou com o Vote na Web 3 anos atrás, a visão que a gente tinha é que em pouco tempo, 100 milhões de eleitores brasileiros iam estar indo todo dia de manhã no Vote na Web, vendo como as pessoas votam. E é claro que não é assim que funciona, né? A gente tem 15 mil usuários registrados hoje em dia, 25 mil, desculpa,
E eu acho que encontros como esse aqui são fundamentais para isso. A conversa que a gente começou ontem, eu acho que vai muito nesse sentido. Vai no sentido da gente incorporar funcionalidades do E-Democracia no nosso site, ajudá-los a divulgar e a tornar o trabalho mais conhecido, né? Criar essas ferramentas não é um trabalho de um dia, ou de um ano, ou de 3 anos, né? Tornar elas relevantes para a democracia é um trabalho de décadas, é uma construção. A gente está, de certa maneira, criando novas instituições democráticas. A gente tem tido várias conversas aqui, e uma palavra que a gente tem repetido bastante é a palavra ecossistema. A gente tem a sensação de que o que está nascendo aqui nesse encontro é uma espécie de ecossistema de cidadania digital, que se num determinado momento, 3 anos atrás, cada um de nós tinha esse desejo de, eu estou sendo o primeiro a fazer e daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar usando as minhas ferramentas. Hoje em dia, para nós está muito mais claro que não é por aí. O que a gente precisa agora, que a gente tem ferramentas interessantes funcionando, é se aproximar. E é fazer esse ecossistema conversar. E é começar a ganhar relevância para os nossos projetos pela união desses projetos, né? É natural em qualquer ecossistema que os menos preparados pereçam, né? Como o Darwin formulou, né? Nem todos os projetos vão para frente. Mas o que eu enxergo para daqui a alguns anos é que haja uma comunidade de sites e de projetos interligados que conversem uns com os outros e que de certa maneira melhorem juntos a qualidade da democracia. Esses projetos vão estar na sociedade civil, vão estar nas empresas privadas, vão estar dentro do governo. E eu encerro aqui para não estourar meu tempo outra vez. Muito obrigado pelos comentários e perguntas. Foram perguntas muito difíceis. Não quero ter que respondê-las muito bem, porque não tenho condições. Mas relativa às pessoas, né? Nós não temos hoje condições tecnológicas de dizer quem participa da democracia, ou limitá-las somente a brasileiros. Um dia eu acredito que nós vamos poder ter uma identidade digital, nós vamos poder saber exatamente quem participa. Por isso, a nossa decisão de não focar nas pessoas, e sim nos conteúdos. Então, o que nós fazemos? Nós valorizamos ao máximo os conteúdos, processamos esses conteúdos e, o mais importante, levamos para os tomadores de decisão. Por isso que eu defendo que o melhor modelo é o aperfeiçoamento do sistema representativo com o sistema participativo. A participação melhorando e fortalecendo a representação, e a representação sendo exercida com mais eficiência e mais qualidade em virtude de elementos participativos. Nesse sentido, então, o E-Democracia funciona como uma espécie de consulta pública, né? E com foco, então, na qualidade dos comentários para qualificar a qualidade do texto legislativo. Espero um dia poder chegar nisso, né? E nós realmente sabemos quem participa e como evitar que haja predomínio de certos grupos, de certas forças no processo participativo. Como atingir mais pessoas, né? Como melhorar a divulgação da democracia? Muita gente não conhece o E-Democracia, né? Se nós tivéssemos condições de ter aí propagandas milionárias para divulgar o E-Democracia, acho que seria um dinheiro bem gasto. Mas o que nós estamos tentando fazer é criar realmente uma rede que vai replicando as possibilidades de participação da democracia. Então, estamos fazendo contato com universidades, estamos fazendo contato com organizações, mas também tomando muito cuidado de não focar muito também em organizações. Porque numa pesquisa recente que a Universidade de Brasília fez em cima do E-Democracia, vislumbrou que a maioria dos participantes não estão vinculados à sociedade organizada. O que nós achamos muito bom, porque a sociedade organizada ela não precisa do E-Democracia. A sociedade desorganizada que precisa, a sociedade do cidadão que quer diretamente, sem nenhuma forma de mediação, postar e tentar influenciar as tomadas de decisão. Nós estamos querendo criar uma estrutura na Câmara dos Deputados que seriam certos articuladores sociais, fazerem valer, fazerem chegar à sociedade as discussões, e também poder incorporar o que as pessoas estão falando fora do E-Democracia, para que
nas redes sociais a gente também possa aproveitar esse conteúdo e incorporar dentro do processo legislativo. Então, acho que é basicamente isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Deputado Pimenta. Eu acho que esse processo também ele é muito recente, ainda ele é muito rápido. Né? Eu tenho acompanhado o trabalho do E-Democracia e ele vem num processo crescente de aperfeiçoamento, né? Que tende a cada vez mais amplificar o conhecimento da sociedade a respeito dessa ferramenta e ampliar a participação. Mas, para a gente ter uma ideia de como as coisas aconteceram e estão acontecendo muito rápidas, alguém me perguntou por que a gente usa, por exemplo, no Twitter o @deputado_federal, né? @deputado_federal. Porque eu fui o primeiro deputado a fazer um Twitter. E isso não fazem 3 anos. Então, são mecanismos muito recentes, são espaços de participação que a sociedade está se apropriando. Né? E vocês imaginem que o parlamento e a representação popular, ela se dá através do voto. E nós estamos falando aqui de temas que ainda, de certa forma, muitos deles não estão no horizonte da sociedade como temas prioritários que um parlamentar deva tratar. Vocês imaginem eu, autor do projeto Cidadão Digital, autor do projeto da pauta digital, né? Participar de uma campanha eleitoral com esses temas, né? Precisando ter o apoio eleitoral de uma parcela significativa da sociedade. E aí o meu colega vai lá e diz, aposentados, né? Melhor atendimento à saúde, melhor não sei o quê. Então, está muito dissociada ainda na sociedade a discussão sobre o papel do parlamento e a importância de que temas como esse estejam na agenda política do país e do parlamento, em especial do parlamento. Quando se fala em dados abertos, ainda está muito no âmbito do executivo. E muito pouco ainda nesse aspecto relativo ao parlamento. Por fim, o espaço de participação popular ele vai ser mais ou menos efetivo, ele vai ampliar mais ou menos a participação da sociedade na medida que ele tiver algum resultado prático. O cidadão vai ligar para a Câmara e vai participar de um fórum, vai trazer a opinião dele uma vez, 2. Na terceira vez ele não vai ligar mais, se ele já ligou 3 vezes pedindo para a Câmara para priorizar um projeto, ele sabe que todo mundo faz isso, mas não tem nenhum resultado prático. Então, nós precisamos criar mecanismos como o Cidadão Digital e a pauta digital que efetivamente tenham um resultado prático no processo legislativo, porque na medida que nós tivermos 1, 2, 3 projetos que cheguem ao plenário, que virem lei, e que a sociedade acredite que ela possa interferir nesse processo de maneira real, isso vai alterar substancialmente a qualidade do processo legislativo e a participação efetiva da sociedade. Por isso que eu acredito nesses projetos e defendo a necessidade de que nós possamos mudar esses mecanismos internos de tramitação dentro da casa, porque eles vão abrir efetivamente um caminho para uma participação efetiva da sociedade na criação das leis no nosso país. Muito obrigado. Thank you very much to all panelists and to all of you for listening to us. I would like, first of all, to call for an applause for the panelists because they have done a fantastic job. We did it in 58 minutes, I think, although we started with some delay. 2 last things. The first one, we have already an outcome out of this panel, which is the cooperation between those 2. And the second is, since this is a unique opportunity for me, is to tell OGP that the Global Center is open for exchanges of views during our life. We will continue with parliaments. OGP will mainly continue with executives, but I think it will be very healthy to exchange views between the 2 secretariats every now and then to see how best we can work together. So thank you very much. I'm now calling Tiago
Peixoto to come forward and from the World Bank and moderate the next panel and call the new panelists. Thank you very much. Hello? Okay. Tranquilo, beleza. So, just want to make sure I have the names here. Oh, okay. Okay, so thank you everyone. Are we good? Yeah. So, while it's starting, so I can save time, I'll make some initial considerations. So, first of all, I think it's very good that we are here, and I'm happy that the open government folks realize that government has more than one branch. So we have other branches, and I think it's extremely interesting that now we start to discuss the legislative here. I hope in the future we also start to talk about open judiciary, and also realize that open government also has different levels, and they start to talk about open government at subnational level and so on, and so that we can have a more encompassing conversation. So here now, if one of the functions of the parliament is a guardian institution, oversight of the executive, here we are talking of those who guards the guardians to some extent. So which is the parliamentary monitoring organizations and activities alike. So if I could make like a very quick question here is that I'd be very interested in learning more, because I come more from the government side. What do we want to accomplish with these initiatives? Is it accountability, or is it also to help better laws?
do we have evidence that parliamentary monitoring organizations actually have an impact in the legislative process and that this impact is positive? Would be great to see some evidence on that. And finally, just to ask here for the speakers and for the audience, that we bear in mind a clear distinction between what is transparency and what is accountability. Because in the open government space, we already made a mess with these two concepts, but let's try to have them quite distinct when we're making mention here to these things. So without further ado, I'll pass the word to Andrew Mandelbaum, who's a senior program officer of the governance team at the National Democratic Institute. Andrew, the floor is yours. Thanks very much, Tiago. It's a pleasure to be here. Thanks for coming. Before I start, I just wanted to say a word on the National Democratic Institute, or NDI. We're a U.S. non-governmental organization. We work in around 60 countries, or have offices in 60 countries, and we help strengthen political systems by working with civil society organizations, political parties, legislatures, executive branches, and others who are interested in engaging. Our governance team, we help support our regional programs working with legislatures. We work with about 25 legislatures worldwide. And we often work on issues of citizen engagement and transparency, technology issues, helping MPs, become MPs, particularly in places where they don't have very much experience. We've also done a lot of work with parliamentary associations, such as the Interparliamentary Union, Commonwealth Parliamentary Association, Parlementaire de la Francophonie, and others on standards for democratic parliaments. So those organizations have adopted standards frameworks. And so I'm going to talk today about our work with parliamentary monitoring organizations, or what we call PMOs. So I'll first describe a bit about the basic characteristics and sort of what they do, provide some ideas of successes and challenges, and then sort of our work going ahead. All of this is based on research that I conducted as a consultant for NDI and the World Bank Institute, which can be found at the web address there. It's also at the end of the presentation. So during this research, I found about 190 PMOs monitoring around 80 plus parliaments worldwide, and that number is higher now, both numbers in fact. From this chart, you can see that there's over 40 in Latin America, monitoring legislatures in 13 countries, 28 in Central and Eastern Europe, and really they're all over the place, Africa, Middle East, North Africa, etc. Also, most PMOs monitor national legislatures, but about a quarter of them also monitor local or state legislatures. And a lot of parliamentary monitoring organizations, sort of like VoteNaWeb, as we just saw, help develop sort of advanced ICTs, or information and communications technologies, to help citizens engage, to help make sense of parliamentary information, etc. So PMOs, have 5 sort of basic functions in my mind. First is sort of information aggregation. That means taking legislative information, making it available to citizens in ways that usually make more sense. They assess and evaluate legislatures, individual members of parliament, and the functions of legislatures. They conduct research and analysis, sometimes on the issues directly for MPs who have requested it. Oftentimes it's made available both to citizens and members. Lots of PMOs have an advocacy function. They advocate for, based on their monitoring work, and many engage citizens both online and offline. So just a couple of quick examples of to give you a little bit more of an idea of what these organizations do. This is an example from the Latin American Legislative Transparency Network, which Melissa will talk about a bit more. But they've developed a barometer to measure transparency across 4 areas that are listed in 5 Latin American countries. This is an example of a French website. It's nosdéputés.fr, created by Regard Citoyen, which is a French PMO. You can see there's sort of a timeline of the activities conducted by a member of parliament. There's also this champ lexical on the bottom right is a word cloud, and if you click on one of those words, you see every time that member has said that word on the floor of parliament. So easy access to parliamentary information. PMOs have been very successful in a variety of areas.
developing a sense of parliamentary accountability, facilitating citizen engagement and informing citizens, supporting parliamentary reform, which is more difficult and probably seen less frequently, but it's still, PMOs do have some success, and also developing innovative technology tools. So here's just a couple of examples of some of the successes that I've come across, and I'm sure we'll hear of more. The Africa Leadership Institute in Uganda, an independent assessment found that they had a substantial impact on MP behavior through a scorecard program that they've been running over the last 5 years. It includes a survey that they give to MPs to rate how their fellow MPs are doing in their parliamentary work, and very innovative things of that nature. There's a German organization whose name I will never be able to pronounce that has received responses on their website from more than 90% of MPs, and citizens ask all sorts of questions all the time, and they get a great response. So there's lots of examples of this. PILDAT in Pakistan has gotten Parliament to adopt some of the monitoring tools that they use themselves in order to help them improve their work. There's a couple of challenges, and these figures are based on, a survey of about 63 PMOs globally. A lack of access to parliamentary information was the #1 challenge that they mentioned. 63% of PMOs suggested this, and the challenges are a bit diverse. In some countries, they can't access basic legislation, draft legislation. They can't access votes. In other countries, information may not be provided in an open and structured format so that organizations using tech tools can easily access that information and utilize it as they wish. Lack of funding is another clear problem for PMOs among other NGOs. And there's also a great need for networking to help diffuse good practices throughout the PMO community, as well as to encourage greater use of carrots. Many PMOs, they sort of resort to sticks all the time. They say who the worst MP is, who doesn't show up at all. But that doesn't always lead to reform necessarily, even if it leads to a couple of MPs losing their positions. So just a couple of words on next steps. We found that there's a great need for networking, in particular on issues of parliamentary transparency, and that's why this fits in to OGP. At the end of the month, the National Democratic Institute, along with the Sunlight Foundation and the Latin American Network for Legislative Transparency, are hosting a conference in Washington. There will be about 40+ members of parliamentary monitoring organizations discussing sort of how they can utilize shared advocacy activities internationally to help encourage greater access to usable parliamentary information in their home countries. Part of this is a parliamentary transparency pledge, which we're working with PMOs to develop, which is essentially highlighting the principles of parliamentary transparency, in order to create a greater culture of parliamentary openness, as well as sort of standards for some of the things that should be made available, how it should be made available through multiple channels, and also open data formats and issues related to the use of technology tools. And then, there's also a great need to sort of, once PMOs have sort of gotten on board with one another, to begin to engage parliaments internationally. OGP might provide one way of doing that if we can get parliaments on board. And another way to do that is through working with parliamentary associations, which represent lots of parliaments worldwide and provide another opportunity for citizen and PMO engagement. So that's it. I'll hand it off. Perfect. Thank you. Now, from this more panoramic perspective, we go more to a deep dive perspective with John Wunderlich, Policy Director of the famous Sunlight Foundation, which has inspired so many civic hackers and continues inspiring them. So, John, the floor is yours. Thank you very much, Tiago. As he said, the Sunlight Foundation, I'm the policy director for the Sunlight Foundation. We're a nonprofit based in Washington, D.C.,
And we were first founded about 5 years ago with a mission of making primarily the U.S. Congress more open. And that's expanded pretty dramatically to include the executive branch and also some degree of international transparency work. But our initial work was focused on Congress, especially influence data and the substance of Congress's work. And I just want to share a little bit first about why we ended up proposing this panel as part of the Open Government Partnership. I think you made a good point to start with, that there are 3 branches of government. I think it's probably okay if the Open Government Partnership is focused on one of them, but I think it's important to keep in mind that the commitment of a head of state is worth a certain amount, and that only goes so far. And so I think it's important to consider the role of the legislature for a couple of different reasons. One is the question of continuity between governments, and that a commitment of a head of state is useful to improve certain kinds of things, but it doesn't have the force of a reliable permanent law. So there are all sorts of things that exist within countries' national action plans that should be made or changed and then made into laws and made permanent and reliable in a way that a commitment from a government is not. On top of the question of all these national action plan commitments hopefully leading to new legislation is the idea that what's happening in executive branches and with all the stories that we're hearing today are clearly also happening with legislatures. As Andrew mentioned well and broadly, it's happening all over the world. And so things are dramatically changing in the way that parliaments and congresses are open. So from Sunlight's perspective, we've been one of the parliamentary monitoring groups that Andrew looked at, and throughout our work, we've done a variety of different things to work with Congress and to make it more open. One of the things that makes my organization unique is that we have a large team of computer programmers, so maybe 15 full-time people building databases and websites, and that's obviously very unique as an NGO, so we build lots of different databases and tools and projects, which you can see at sunlightfoundation.com. So just to run through a couple of the things that we've built, we've worked with our partners, the Participatory Politics Foundation, in building opencongress.org, which is a parliamentary monitoring site where you can look up votes and bills, and it's one of several sites to look up the information from the U.S. Congress. More recently, we built an Android app it's free, and you can download it if you have any Android phone, and it's called Congress, perhaps not creatively. And when we first started experimenting with mobile sites for looking up bills and votes, we thought, who's going to look up a bill on their phone? Will this be successful or not? Maybe if 1,000 people download it, we'll consider that a big success. And it's been downloaded now 410,000 times, or 415, it's over 400,000 times. So that was a wake-up call for us to realize that mobile use of this sort of thing is going to really expand dramatically for people to look up votes and bills and also get alerts about things as they're changing. It's something else I want to... I use it. If you just look up Congress, if you have an Android phone, it's free. Another thing that we're in the midst of building is if you go to scout.sunlightfoundation.com, Scout, S-C-O-U-T, it is an alert site where you can put in any phrase. So the phrase can be a word, so it can be war or spending. It can also be a legal citation. So you could put 5 USC 552, which is just a section of the law. And anytime that phrase comes up in a bill or a speech or a regulation, you'll get emailed immediately telling you that phrase has come up. And so we're hopeful that this will be really useful for lots of professionals that rely on maybe three phrases or 3 provisions in the law, and any time that comes up in a bill, it's necessary that you know about it. One final project I'd mention is capitalwords.org, and this is a website where you can search through the words that are spoken in the congressional record, and you can make charts of how frequently each word or set of words is used over time,
and people are always finding creative things to visualize there, like the word marriage always comes up right before an election, and then isn't spoken very much otherwise because of the political issues surrounding marriage. You can compare words like war or unemployment and see very clearly the trends over time of what Congress is considering. And the last thing I want to mention about Sunlight's work is that my job is to have an agenda before the government and think about how things should change. And it's very strongly informed by the projects that we build to bring people closer to this information. So we've developed, Andrew was talking about carrots and sticks. I think we have a lot of carrots, and we also have a big stick at Sunlight. So we have managed to get a lot of new information released from the U.S. Congress. They've started releasing votes in XML so that it's easier to capture the information about votes based on our input. We're trying to get bulk data, so for all the information of bills and votes and amendments. We have not yet gotten that, but we're getting close. We managed to get most video online for congressional committees. We just released a study that the committees in the U.S. House, almost all committee hearings are streamed on the internet and archived. There's one exception, and that is every appropriations committee hearing. All the spending committees basically don't put any of their hearings online. So the House is doing a great job if you ignore all of the appropriations hearings, which is very frustrating. And then beyond those questions about access to information for reuse, we've also been very active in advocating for all bills to be online for 72 hours, and also been opponents of processes like the super committee or the committee that was tasked with deficit reduction and met entirely in secret and would have had access to the floor of the Congress. So in any case, that's a little bit about Sunlight's work, building databases and tools, and also advocating for more transparency. And that's the perspective we bring to the legislative work and also to the Open Government Partnership as we see these commitments being made and hoping for these commitments to turn into something lasting that doesn't just apply to one administration or to one branch of government. Perfect. Thank you. And now from the United States, we move to Indonesia with Danardono from the Indonesian Parliamentary Center. Please. Thank you, Tiago. I'm honored to be here to share what we are doing with dealing with the Parliament. But before that, I will put some word on to explain my organization. Indonesian Parliamentary Center is a new NGO in Indonesia. We just established 7 years ago. And the mandate is actually to support the Parliament. And we work closely with the National Democratic Institute in Indonesia. In fact, we are in the same office in Jakarta with NDI. And I would say that Indonesian Parliament now still on a transition situation, because I think some of you already realized that we are under the authoritarian regime for 32 years, and the parliament has only become a rubber stamp during that time. And after the amendment of the constitution, now parliament is more empowered in terms of legislation and budget process. But if we talk about the transparency or the openness, we are still struggling for that. I mean, most of the process in the parliament still hard to, in access information, it is still big handicap for civil society to get the information in terms of the budget process and legislation process. Indonesia now have a Freedom of Information Act since 2008, and the Parliament also subject to the law, but the implementation is another story. I mean, for us,
as a civil society, it is hard to access the information about the record of the debate during the legislation process, and the decision on the allocation budget on a national level is also something impossible to get. So hopefully when Indonesia become in a commitment country in the OGP, we hope that this initiative can also affect the parliament in terms of transparency or access of information. And because when we talk about the relation between the political party, parliament, and also the constituent, our biggest problem is there is a huge gap in terms of relation between the political party and their constituent. So I would say the constituent live in another world, and the parliament member live in other world. So it is hard to get communicate between the parliament member and the constituent. And also trust, I agree with the previous speaker that trust is also a big problem if you're talking about the relation between the parliament member and the citizen. So I think information, access of information, the openness, transparency is a significant foundation to build trust. So people can participate effectively